Fala galera, beleza? Mais um Telês Podcast, mais um tempo que a gente tem junto para nossa edificação, na nossa formação de masculinidade, esse tempo que o Senhor separou para nós. E aqui, Pastor Jean Pires, quero agradecer pela sua audiência, pedir se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, isso nos ajuda muito aqui no crescimento na plataforma do YouTube, tá bom? Hoje teremos aqui um convidado muito especial, é um irmão de muitos anos, né, que eu tive o prazer de pastorear por um tempo e a gente sempre esteve juntos, né, estamos sempre orando juntos. De madrugada ele me manda algumas orações, né? Estamos aqui com o nosso irmão Edson Freitas. Edson, obrigado, bem-vindo, obrigado aí por estar com a gente. Já eu que agradeço, né? Acho que para mim o difícil é acordar cedo, né, cara? Eu acho que se fosse em outra religião, eu diria que era uma penitência, né? Acordar cedo para mim é penitência, cara. Não consigo. Ainda mais na segunda, né? Não, porque eu durmo de madrugada, né, cara? Eu não consigo dormir cedo porque eu não gosto de dormir cedo. Né? Eu vejo que tem os amantes de que acordam cedo. Cara, 6 horas tá de 5 horas da manhã pé, o cara já tá 5 horas treinando, de já tá... meia. Eu não consigo, entendeu? Até porque 4 horas da manhã eu tô ainda em casa, ainda meditando. Então, assim... 3 horas da manhã mandando oração pra galera. 3 horas da manhã a gente ora por alguns amigos, né, cara? A Bíblia nos aconselha, né? A gente orar por alguns amigos Então a madrugada é a hora que você não tem nada. Ninguém te liga de telefone, né? Os filmes são banais. Então, assim, eu prefiro estar sempre na madrugada. E por isso a minha dificuldade de acordar cedo. Obrigado, Edson, por ter vindo. Então. Eu que agradeço aí o convite e espero poder contribuir com alguma coisa para vocês aí. Edson, o Edson ele tem uma história de superação, eu já conheço a história, né? Poucos na profissão dele chegaram onde ele chegou. E como é que foi esse início e tal para... O início, cara, eu sou da comunidade ali da Coreia, né, de Senador Camará. Então, eu fui morar em Senador Camará com 2 anos de idade. Minha mãe se mudou, foi morar num quintal da minha avó. Eram 3 casas, né? Então, uma das casas era da minha mãe, 2 dos meus 2 tios. E ali a gente cresceu, né? Eu consegui estar junto da minha mãe até os 12 anos. Com 12 anos, minha mãe veio a falecer, ela ficou com câncer, morreu com câncer com 29 anos, 45 quilos e no meu colo. Então, ela tinha deixado comigo a minha responsabilidade de criar a minha irmã. Nesse momento, conjuntura familiar era você, a familiar era você, sua mãe e sua irmã. Né? Eu fui rejeitado na barriga pelo meu pai. Meu pai, por ter sido um filho fora do casamento dele, eu sou um filho bastardo, e ele não me aceitou. Então, assim, o meu nome, Edson Freitas, na verdade, foi um namorado da minha mãe que resolveu me registrar, porque eu não tinha registro ainda. Então, assim, depois minha mãe largou dele também e eu fiquei só com ela, né? Com 12 anos, quando ela teve essa morte, essa interrupção na minha vida, o meu chão se abriu, né? Quando o chão se abriu, eu não sabia o que fazer com 12 anos, com uma garota de 2 anos para criar. Lógico, morava dentro do quintal e minha avó morava junto. E isso tudo para mim foi assim, amadureci muito cedo, né? Com 14 anos eu já era cobrador da Transporte Oriental. Com 15 anos para 16 eu já era marreco das sendas. Né? Aí eu me alistei na Marinha, porque eu queria sair da Marinha eu queria entrar na Marinha para que eu pudesse sair da comunidade. Porque se você entra para a área militar, você tem a chance de ter carreira. Eu não tinha estudos, né? Tinha só até a 5ª série. Isso me deu algumas dificuldades, mas quando eu consegui passar nos testes da Marinha, eu fiquei reprovado no sentido de que eu tinha muita altura e pouco peso.
Então eu não fiquei aprovado por isso. Eu fui reprovado, fiquei no excesso de contingente e vim para casa muito triste, é muito uma derrota, né? Eu lembro que você Ninguém fala quer que isso foi um impacto derrota, muito um grande para impacto. você, né? E quando eu cheguei em casa, a minha casa era de telha, mas a da minha avó era uma casa de laje. Eu subi em cima da casa da minha avó e pedi a Deus para me levar também. Falei, cara, tá dando tudo errado, então me leva, né? Porque às vezes a gente coloca da nossa maneira, né? Quando a gente ora a Deus, todo momento que a gente ora a Deus, é ora aquilo que a gente quer. E a gente, por mais que a gente falar, mas seja feita a sua vontade, não é. A gente é, A gente fala, a seja feita gente a sua fala vontade, isso, querendo que a vontade dele seja nossa. é muito mais um jargão do que a vontade própria, porque assim, imagina você falar para Deus, Deus te dá o livre-arbítrio, e você fala, eu não quero livre-arbítrio, o livre-arbítrio é teu. Porque a hora que você pede, é o livre-arbítrio. Quando você está pedindo alguma coisa, é o teu livre-arbítrio que está fazendo com que Deus ouça o teu livre-arbítrio. A hora que você põe na mão dele, você automaticamente tirou a tua vontade e passou para ele. Aí dizem, né, as escrituras que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então, assim, mas o que é perfeito e agradável para Deus, nem sempre ela é perfeita e agradável para o ser humano. Então, a hora que eu fiquei reprovado na prova, eu pensei, cara, tudo errado, meu, não quero mais. Aí desci da laje e vi um cara com cabelo cortado, o nome dele chama-se Josué, com apelido, né? Todos nós éramos dentro da comunidade apelidado por um nome, e meu apelido era Caixote, Narigueta, deixa eu lembrar mais ou menos, Pinóquio, mas tudo assim, os apelidos eram, você chamava o apelido e esperava vir uma resposta bem pejorativa, né? Então a Não gente tinha bullying nessa época. não existia bullying, existiam os apelidos que você gostando ou não, quanto mais você falava, quanto mais você não gostava, mais o pessoal mais pegava. Diante desse processo, eu vi esse garoto com cabelo cortado, falei para ele, vou cortar também, mas eu nunca tinha cortado cabelo em cabeleireiro, eu cortava cabelo no barbeiro. E quando eu fui para cortar cabelo no cabeleireiro, que eu vi aquilo foi uma mágica. Primeiro que eu não tinha uma beleza muito suposta, né, cara? A beleza não era tão legal. E aí, a hora que ele cortou, eu me senti mais bonito. Eu falei, cara, não é que esse negócio muda mesmo? Isso faz uma transformação. E aí falei pro cara, você acha que eu tenho possibilidade de aprender a fazer isso? Ele falou, a vida é feita de 3 fatores. Fé, determinação e perseverança. Legal. O que é a perseverança? É que nem tudo que você vai fazer vai dar certo. Mas tudo que vai dar certo é porque você tentou fazer. Legal. Então, desse formato, eu peguei a minha vida e falei para ele, eu quero fazer isso. Fiquei no salão dele um mês, passei para o salão do Senac. Aliás, eu estou fazendo uma parceria muito bacana. E no Senac, eu competi o campeonato, nessa época, interestadual do Rio de Janeiro, e fiquei em 4º lugar. Então, eu tinha 3 meses de Senac, fiquei em 4º lugar no campeonato interestadual. Eu nem podia fazer, porque você tinha que ter, na época, 2 anos de carteira profissional assinada, que era CLT. Só que eu burlei a regra dentro daquilo que os diretores me assinariam como meus tutores. E quando eles assinaram para eu escrever, foi a minha alavancada. O Walter que hoje eu estou como parceiro, né? O Walter me deu um cartão e eu fui procurar ele. Então, assim, dali fui trabalhar no Barra Shop, ele inaugurou a loja no Barra Shop. No Barra Shop eu me destaquei como profissional número 1 durante anos. E o meu sonho era ter uma loja, a loja que eu vi nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos em 1987.
fui fazer um curso na Sebastian, era num salão chamado De Pasquale. E eu fiz o curso para trazer o produto Sebastian para o Brasil, que era o celofane, como é que você utiliza o produto. E trouxe para o Brasil, foi um sucesso o produto. Quem comandava isso era o Fernando Alves, de São Paulo. E por muito bem, Fernando Alves era um cabeleireiro, não sei como é que está agora, né? Mas um profissional de admirar. E eu fazia muito curso fora, fazia curso em Londres, fazia curso... Então isso me deu uma bagagem. Quando eu botei o meu salão, eu botei uma bagagem dentro dele. Botei o seguinte, aqui eu tenho uma estrutura de técnica, né? Então eu falei, vamos ser os melhores. Se isso é feito na Inglaterra, se isso é feito na França, se isso é feito nos Estados Unidos, tem que ser feito no Brasil. E aí eu aprendi como é que fazia a junção das técnicas. Vou tentar ver se eu consigo desligar esse aqui, porque é nos momentos difíceis. E aí eu praticamente eu parei, eu comecei a botar em prática, né, tudo aquilo que foi, é como se fosse uma arquitetura do cabelo. Fui criando as linhas e passava as linhas para os meus profissionais. Criava as linhas e passava as linhas para os profissionais. A gente batia na linha que a gente criava até ela atingir a parte comercial, que é a parte que as pessoas voltam. Porque um corte de cabelo, quando ele volta 2, 3 vezes, é sinal de que você conseguiu colocar uma linha em prática. Né? De 10 clientes, 8 voltaram, 2 reclamaram, significa que você tem 80% de aprovação. Então você tem que olhar um pouquinho mais para que você não peque se foi o cabelo, né? Se foi o cabelo, se foi gostar das pessoas. Isso aí foi um referencial. Conheci a Ângela Matos. Da Ângela Matos eu fiz a transformação da Ângela no cabelo dela. A Ângela me levou até a Marlene, cortei o cabelo da Marlene. Ângela Matos é familiar da... Ângela Matos, ela é irmã da Marlene Matos. Da Marlene Matos. Ela era esposa do Zé Henrique do Yahoo. Eu lembro do Zé Henrique. Zé Henrique, né? Então, e aí a gente foi... Eu fiz essa mudança, a Marlene gostou muito, falou, um dia eu vou fazer o programa e vou colocar você. Um belo dia, ela teve o convite, estava estreando o Planeta Xuxa, e aí me colocaram para fazer as transformações. E aí, cara, de repente, aquele menino que nasceu na Coreia, né, cara, eu não podia andar no shopping. Era algo louco, era loucura. Eu não podia andar no shopping, eu não podia andar no aeroporto. Né? As pessoas vinham mesmo, me abordavam em tudo quanto é lugar. Então, assim, o que é a fama, né? E nesse período da fama, eu estava vivendo um período muito bacana da minha vida. Né? Mas eu sentia que dentro de mim, eu sentia um vazio. Né? Por mais que você estivesse cercada de pessoas bacanas, pessoas legais, mas o vazio, ele é individual. Você não é que você esteja com pessoas, você vai ser preenchido. O meu vazio não era preenchido com as melhores festas, com tudo. Né? Eu já estava morando na Barra da Tijuca. Tenho uma filha que na época era menor, a Louise, bem pequena, mas todo esse processo da minha vida, eu via que faltava alguma coisa. E eu me lembro que eu ensaiava muito, porque toda vez que eu ia numa igreja, alguém tinha algum culto, eu gostava de ver lá o louvor das pessoas tocando. E aí quando o cara falava, vem aqui na frente, o cara era o primeiro lá na frente. Era o primeiro lá na frente, mas era o primeiro a sair da frente também depois. Então, assim, aquele momento era uma emoção. Sim. Eu senti que é uma emoção. E essa emoção você vai porque você está tentando preencher esse vazio, aí você chora, você acha que entregou e vem para casa. Aí depois, se você continua fazendo todos os hábitos que você fazia, então significa que não houve mudança, não houve. Tem gente que muda aos poucos, porque isso é de cada indivíduo. Tem gente que
precisa mudar aos poucos, né? Vai vendo, vai ouvindo. Tem gente que precisa de mudança radical, porque são pessoas que necessitam fazer um corte na vida. E eu era esse cara. Então eu sabia que a minha mudança radical, ela me atrapalharia comercialmente, mas ela melhoraria espiritualmente. Então, quando eu estava comercialmente bem, a minha espiritualidade, eu estava triste. Então não adiantava, o que eu tivesse, eu ia continuar com problema, porque não é o dinheiro que faz você ficar bem. O dinheiro é bom para tudo, para comprar as melhores coisas que a gente quer, mas quando a gente está só com o dinheiro e não tem Cristo, a gente passa por um processo que é o processo que eu passei, o processo de tristeza. O que você está dizendo é que por fora você estava muito bem, porque era um momento muito bem da sua carreira, né? Muito. Mas por dentro não. Antes da gente chegar nesse momento aí da sua experiência de conversão, como é que foi para você essa experiência de não ter tido uma figura paterna e ter sido pai da Eliane, né? Jean, porque foi praticamente isso, né? Com 12 anos você se viu... Eu fui um filho sem pai, né? Depois veio meu padrasto, que com certeza não é meu pai, mas me deu ali as correções que eu precisei até os 12 anos de idade. Quando minha mãe faleceu, ele foi embora e foi morar com outra pessoa. Mas a figura de pai, eu nem sei como falar, porque eu nunca tive. Qual é a experiência de quem tem um pai? Quem tem um pai, o filho tem tantos pais aí que são pais, mas não são presentes com o filho. Né? A mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Tem uns pais que são, né? Mesmo o cara estando presente, ele não exerce a função. Presente, ele não exerce a função. E isso é do ser humano. Por quê? Porque ele não tem... Quando você não teve um processo no passado, como é que você vai dar isso para o futuro? Como é que você vai dar o que não recebeu, né? Como é que você vai dar? Eu não fui pai, eu criei a minha irmã com 2 anos, mas eu não era pai da minha irmã, eu era irmão da minha irmã, né? Para botar comida dentro de casa, vestir ela, mas isso não quer. O fato de você fazer isso não significa que você é pai. Né, mas pode ser que você tenha exercido a função que poucos exercem. Eu exerci essa função de irmão, e sendo irmão dela, mais velho, criei ela, né? Os estudos, para ela poder fazer os estudos, eu não podia estudar, porque na Transporte Oriental eu comecei a trabalhar eu pegava 00:40 até as 10 da manhã. Então eu estudava no colégio a 1h da tarde. Chegava em casa, tomava um banho, botava roupa e ia para a escola. A hora que eu ia na escola, automaticamente eu dormia na sala. Até o ponto que o diretor me chamou e falou: cara, você está perdendo seu tempo, porque você está dormindo. E eu falei: eu não tenho como não dormir, porque você não controla o teu sono. Então essa minha participação na vida da minha irmã, né, fez a minha irmã ser uma pessoa bacana, porque é o que a gente mostrava para ela. A minha avó, eu lembrei dela ontem, eu estava orando ontem, e lembrei da minha avó, que eu só estava fazendo aquele ato porque eu via a minha avó. Eu chegava em casa de madrugada e a minha avó estava de joelho orando. Toda vez que eu chegava em casa de madrugada, ela estava orando, eu falava para ela: avó, levanta daí, isso não dá em nada, sabe? Isso não dá em nada. Aliás, a cobertura espiritual foi toda dela para a nossa família. Tanto é que o meu primo, pastor André, é pastor, Marcelo é pastor, todo mundo está nas igrejas, minha irmã, ela é cristã. Então, nós somos hoje filhos de Cristo, porque a minha avó é que fez todo esse processo, né? Então, assim, isso que você tem que guardar no seu coração. Então, eu guardei ontem, eu estava lembrando dela, que Deus me deu a oportunidade
de poder vê-la envelhecer, de poder, mesmo ela com Alzheimer, com Alzheimer, eu ia lá toda segunda-feira para almoçar com ela. Não deixei de fazer o que eu fazia quando ela percebia. Mesmo quando ela não percebia, eu ia lá para almoçar com ela. Legal. Então eu consegui botar uma casa para ela, aluguei uma casa, né, ali, mobiliei toda a casa, fiz tudo para ela. Tudo que eu fiz na casa, eu botei para ela, os móveis novos. Aí contratei uma prima minha, que era neta dela, para ficar com ela, ou seja, eu pagava alguém para ficar com ela. Depois eu pagava uma nora dela, que morava com o filho dela, pagava para ficar com ela, né? Porque eles não trabalhavam, então era a facilidade deles ficarem com ela, como ela era nora. Ela sempre cuidou dos filhos e agora era a hora de cuidar dela. Então eu fazia com todos os processos, tudo que era fralda, quem comprava era eu. Então Deus me deu essa oportunidade de até o final da vida dela. Ela morreu no meu colo como a minha mãe. A minha mãe foi quando eu cheguei da escola. Quando eu cheguei da escola, minha mãe disse, olha, mamãe viu você passar para a 5ª série e mamãe não vai ver você passar para a 6ª. Ela morreu. E a minha avó, eu estava trabalhando, estava no salão, e o nego ligou desesperado, tá passando mal, desculpa. Tá passando mal, em vez das pessoas levarem ela no médico, as pessoas me chamaram, saí da Barra da Tijuca para em Campo Grande para poder levar ela. Então fui lá, peguei ela, botei no colo, quando a gente foi chegando para o hospital, ela morreu. Então, assim, eu cumpri minha missão. Cumpri minha missão na Terra, né, com os meus... Se ela foi considerada como os meus pais, eu cumpri minha missão, cuidei dela até no último dia. Eu acho que por isso que Deus teve misericórdia de mim, né? Teve misericórdia de mim e me alcançou no momento que eu estava no auge da carreira. E como é que foi essa transformação? Depois de fazer tanta transformação, como é que foi essa sua Não foi fácil não, né? Como é que foi a sua transformação? Não foi fácil porque... O que acontece já? A gente que vive num mundo glamouroso, né? A gente não quer... Quando a gente falava da Bíblia, né? Vai o Bíblia, a gente olhava para a pessoa e as pessoas eram carrancudas. As pessoas não eram... Eu não via felicidade nessas pessoas, eu via só felicidade naquele momento ali. Porque o mais importante que eu via era o dia a dia. Então, quando estava todo mundo reunido, eu fui à igreja várias vezes, fui na Casa da Bênção, em Senador Camará, fui em várias igrejas. Eu vi as pessoas que me levaram para dentro desse recinto da igreja, e eu vi que lá dentro as pessoas eram uma. E quando chegava lá fora, as pessoas eram outra, completamente diferente. Eu falei, cara, né, então o negócio não só funciona lá dentro, sabe? E aí talvez aquilo eu esquecia, eu não ia querer. Só que teve um dia, esse dia ficou marcado na minha vida, porque eu numa área VIP, né, de cabeleireiros, considerado no Brasil inteiro. E, né, me pararam na França, me pararam na Inglaterra. Andando na Broadway, o nego me parou. Então você tinha um glamour, cara, você tinha uma fama. E imagina você interromper isso de uma hora para outra. Imagina, muita gente fala, o cara quebrou e aceitou Jesus, né? Não, o meu Jesus foi no auge, que eu não aceitei Jesus no auge. Ele me resgatou, ele permitiu. Amém. Então, quando Deus permite a minha aproximação dele, foi quando eu fui numa igreja longe daqui, o cara me perturbou para ir nessa igreja. Eu ia muito ali para o Baixo Gávea, né? No Leblon ali também, e a gente ia para Ipanema. Quando a gente vinha vindo de uma loja que eu cheguei a ter no Norte Shopping, na Zona Norte, quando eu vim chegando, o cara me ligou. Aí eu falei, cara, esse cara está me perturbando. Eu tinha um motorista e 2 seguranças. Aí eu virei para ele e falei,
faz o seguinte, passa um rádio para os caras, avisa eles que a gente vai para São João de Meriti. A gente vai para uma igreja lá. Aí eu ouvi os caras falar, pô, igreja? Pô, patrão de boate, vai para igreja. Eu falei, se eu vou sofrer, vocês vão comigo. Aí fomos para a igreja. Cara, quando eu cheguei lá dentro da igreja, que eu entrei, eu vi umas pessoas, primeiro é um tipo de falas que você aqui fora se vai falar, o cara tá maluco, né? Que eu vi nego, eu fechava o olho para não ficar olhando para ninguém, porque todo mundo ficou olhando para mim. Então, assim, o que acontece? A pessoa, ela é famosa, ela entra numa igreja, as pessoas, com certeza, não tem como não olhar, cara. Eu olho, qualquer um vai olhar. E todo mundo me olhando. O Edson Freitas da Transformação tá aí, olha aí, da Xuxa e tal. E eu ali na igreja, né, cara, com aquela falta de experiência, né? E o olho fechado. Aí o cara gritou, fogo, tá, fogo. Eu falei, ih, rapaz, o negócio aqui vai pegar fogo, meu Deus do céu, não tem saída de incêndio. Aí virei pro Zé e falei, Zé, onde é que é a saída de incêndio aqui? O cara tá falando que vai pegar fogo. Eu falei, não, esse fogo é outra coisa. Aí o cara virou, meu irmão, olha o anjo voando, tá aqui na igreja, o anjo voando. Eu comecei a procurar o anjo. Que anjo voando é esse? Eu falei, essa galera aqui acho que tomou um beck aí, porque cada um falava uma frase, e fora os gritos, né? Deus, Deus. Eu falei, rapaz, a galera aqui é doida aí. Aí falei, meu Deus do céu, olhei e falei, nossa, nunca vi tanto cabelo feio reunido junto. Eu, assim, um preconceito, né? Aquele preconceito meu. Isso falei, que anos, Zé? Você lembra? Cara, eu me converti com 36 anos. Não precisa fazer a conta. Eu tô na vaga de idoso, então assim, tô com 60 anos, então é esse tempo que eu me converti. 24 anos. Aí quando eu tava lá, e aí o cara tá falando que uma pessoa o Espírito Santo ia fazer. Tinha mais de 10 lá na frente. Falei, então já roubaram meu lugar, eu não vou lá na frente. O cara falou que era uma pessoa. Imagina, então tinha 9 ali se enganando. Não, uma pessoa o Espírito Santo ia tocar naquela noite. E eu senti que o cara ficou um pouco preconceituoso comigo. Porque ele falava algumas coisas que me atingia, mas me atingia porque eu moro na Barra, me atingia porque eu tinha um carro que era bem... A marca era muito, significava muito para a época. Então, aquilo tudo atingiu ele, talvez. Você vai baixar esse nariz, sabe? Tudo aquilo. E eu levei aquilo como um particular para mim e falo, tá vendo? A gente veio na igreja para ser atacado. Mas aí, naquele momento ali, um dia antes, eu tinha ido no meu banheiro e eu tinha vindo do Leblon no domingo. Fui almoçar, voltei e acordei, senti um vazio domingo. Olhei para o espelho e comecei a chorar. Nesse dia, esse cara, ainda bem que ele não sabe que Deus usou ele, até porque eu não falo, até porque eu já vi que o ser humano tem um problema sério. Ele tem um problema sério de ego, é o ser humano, tem um problema sério de ego, e às vezes acontece o que aconteceu comigo no começo. Acha que você que faz as coisas, né? Deus já... Não, se qualquer coisa eu chamo Deus, né? Então ele teve esse pedido lá e eu lembrei do meu dia anterior e fui lá na frente. A hora que eu fui lá na frente, eu vi que aquele dia iria ser uma mudança de vida. Mas não iria ser normal. Iria ser uma metanoia. Eu ia fazer tudo diferente, completamente diferente. E foi quando eu levantei a minha mão, ele ficou me olhando lá na frente, eu levantei a minha mão, perguntei para ele, eu posso pular aqui nessa igreja? Ele falou, posso. Posso gritar? Posso. Então eu pulei, gritei. Então, assim, saiu a vergonha, saiu tudo, mas entrou um compromisso. Perfeito. Entrou um compromisso. E quando entrou esse compromisso, eu já tinha algumas coisas que eu analisava se podia fazer ou não. Eu ainda estava na Rede Globo fazendo o programa. Então eu entrava dentro da Globo,
eu entrava dentro da Rede Globo, entrava na sala das máquinas ali, unia com 2 ou 3 irmãozinhos ali, a gente ia orar. Então eu orava na Rede Globo antes de gravar, orava depois que gravava. Então, assim, e comecei a fazer muitos eventos. E os meus eventos, eles eram assim, eu fazia os eventos, fazia as técnicas, lugares todos cheios, no Brasil inteiro. Eram lugares com 1.000 cabeleireiros, 2.000 cabeleireiros, tinha lugar que tinha 3.000 cabeleireiros, né, no Teatro Guararapes, 3.000. Aí quando eu acabava o trabalho, eu pedia a eles 5 minutos. Bom, vocês gostaram do trabalho? Gostaram. Agora a gente vai falar um pouco daquilo que foi minha vida. Falava um pouco do meu passado e falava o que Cristo fez na minha vida. Eu lembro de ter visto uma filmagem dessa. O que Cristo fez na minha vida. Então, por eu ter sido, aos 7 anos, ter sido molestado, eu fui recusado no ventre da minha mãe como meu pai não me aceitou, nem me registrou. Eu fui molestado aos 7 anos de idade. Eu tive uma mãe falecida aos 29 anos de idade e eu estava com 12 anos. Então a minha vida veio só pancada, né? Veio só pancada. Quando chegou essa maturidade e Deus me exaltou, Deus me permitiu que eu fizesse tudo isso, me deu um dom incomparável, né? De ser elogiado fora do país. Quando eu fiz o curso na Sebastian, a Rede Sebastian lá, a dona me chamou para trabalhar porque viu que eu tinha um talento. Quando eu fui fazer um curso em Tony Guy, em Londres, fui eu, o Luiz Felipe e o Walter. A gente foi nós 3, que éramos sócios, fomos para lá. O cara me chamou para ser instrutor deles, ou seja, eu ia passar por um processo de aprender as normas deles, mas o cara viu que eu tinha um talento para ele. Quando eu vi isso, eu falei, não, estou num momento legal. A hora que eu me converto, ali, amigo, paro tudo. Tudo que eu fazia na minha vida, ou seja, tudo aquilo que eu fazia, que eu achava que me incomodava, né? Porque, desculpa, eu ia muito pelos pastores, só que eu não estudava a Bíblia. Então você vai fazendo as coisas, você acaba virando muito radical, e o radicalismo não é bom em nada. Quando você vira radical, você vira um xiita, você afasta as pessoas de perto de você, ao invés de você ter a luz para aproximar. Então você acaba virando uma luz que afasta. Tem um pastor chamado Pastor Luiz Saião, que ele fala que no islamismo tem os xiitas e no cristianismo tem os chatos. Chatos. Então eu no cristianismo eu era chatos. Chatos cara, eu comecei a ver errado em tudo. Sabe, até as coisas que a Bíblia permite, não, e aí você começa a estudar a Bíblia. Então, se pudesse dar um conselho para as pessoas, que ela lesse mais a Bíblia e tentasse, não é que vai conseguir, tentasse viver da forma que a Bíblia nos ensina, que não é fácil. E ninguém disse que vai ser fácil. Né? Jesus não falou, olha, vem que vai ser facinho. Não é facinho. Caminho é difícil, a porta é estreita. Caminho é difícil, a porta é estreita. Então você precisa ter algumas renúncias, né? Algumas renúncias suas, né? Para que você possa viver com Ele, para Ele, por Ele. Então são momentos da minha vida aí que eu fico refletindo. Eu erro, eu peco, mas dentro disso, eu falei para minha filha um dia assim, ela me dando umas questões, pai, mas quando eu estou no grupo de amigos e tal, eu falei, então, quando acontece isso, como é que você se sente? Você sente nada?
Ou você ainda sente um pouco de culpa? Quando você sai, você fala, poxa, eu podia ter falado, eu podia ter me posicionado, eu podia isso, eu podia aquilo. Como é que você se sente? Ela fala, pai, eu me sinto às vezes mal, porque eu podia ter falado, eu podia ter falado mais. Eu falei, então, filho, isso chama-se Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo é que vê o erro. O Espírito Santo é que vê o erro que para todo mundo é comum. Mas para o Espírito Santo é um erro. Então, a hora que você começa a ter com Deus uma base cotidiana, a hora que você começa a viver, né, um relacionamento com Deus, você diz o seguinte, cara, eu não posso fazer nada de errado, apesar de fazer, eu não posso fazer porque Deus está me vendo. Se o Deus que eu creio, ele é tudo isso, cara, ele está me vendo, ele está me ouvindo. Ele está vendo meus pensamentos. Então, a hora que eu vou orar a Deus, eu peço a ele para me ajudar nesse sistema. Né? E aí você começa uma oração e não é aquela oração de Pai, obrigado, o dia foi maravilhoso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai nosso que está no céu, amém. Isso não é um relacionamento. Isso é como se você chegasse em casa, relacionamento, e aí, meu filho, como é que foi o dia hoje? Ou então você fica esperando ele falar, e aí, pai, tudo bom? Tudo bem, meu filho. Estou te esperando. Ah, tá me esperando? Tô. Pois é, pai. Aguenta aí que entra no quarto, fechou lá, abriu o computador, esqueceu do pai. Aí, não, domingo é o dia do pai, é almoço com o pai. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não tem o pai. Isso chama-se falta de relacionamento, falta de conversa. Eu costumo falar com o pessoal que tudo é uma questão, como você está falando, né? Tudo é uma questão de maturidade. Os nossos filhos, quando são pequenos, papai, me dá isso, papai, me dá aquilo, papai, me dá isso, papai, me dá aquilo. Você chega cheio de saudade do filho, lá com a gente é assim, né? Às vezes eu venho para cá pro Rio, estou morando lá em Cabo Frio, venho para cá pro Rio, quando eu chego lá, papai, o que você trouxe? Né? Então, quando nós somos meninos, né, espiritualmente, a gente tem essa relação com Deus comercial. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, ele pede isso, pede daquilo. Aí você vai crescendo, né? Você vai crescendo e... tem uma irmã muito querida, a Rose, você lembra da Rose? E ela criou o filho sozinha, né? E essa relação de menino, me dá isso, me dá aquilo, compra isso, compra aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Hoje o Christian já é um homem, Christian mora fora do Rio, né? Tem uma vida no esporte e de vez em quando ele vem lá de onde ele está morando, se não me engano é São Paulo, ele vem de lá de São Paulo para cá, só para sentar no sofá e ver um filme com a mãe, só para ter relacionamento. Então, quando a gente vai crescendo, a gente quer ter esse tempo com quem a gente ama, só de estar junto, né? Não pede nada, porque tem uma questão de maturidade ali. Então, assim é a nossa relação com Deus. A gente, quando começa a relação com Deus, Deus é aquele pai só que a gente pede, eu quero isso, eu quero aquilo, até que a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo. E aí chega um momento em que você está orando e você terminou a oração e nem lembrou de pedir. Pô, tinha tanta coisa para pedir, mas vim aqui, né? Tive um momento de louvor, de adoração, tive essa relação com Deus, Deus falou, eu falei, Ele ouviu, eu ouvi. E, né, quando a gente entra nesse ambiente relacional, a gente esquece até das nossas necessidades. Ou a gente sabe que como Ele é um pai que nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, foi o que Ele disse, né? Entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e teu pai que tudo vê te recompensará. Então, disso que você está falando mesmo, esse relacionamento também depende da nossa maturidade, da nossa caminhada com Deus, né? Eu creio que as pessoas oram sem saber orar. Eu creio que as pessoas pedem sem saber pedir, porque isso acontece comigo. Acontece em atos que eu não estou com vontade de orar, porque alguma coisa deu errado, então eu aponto nesse processo e fico me fazendo de vítima na presença de Deus.
A gente se vitimiza muito. Então, assim, o problema que eu vejo maior hoje é que as pessoas não estão indo nas igrejas, não estão indo para igrejas, e às vezes incentivada por alguns pastores, para buscar Deus, para louvar a Deus. É indo para satisfazer a sua vontade própria. Então, seja, eu vou para a igreja, se Deus não me der isso, eu não vou servir Ele. Se Deus não me der aquilo, eu também não vou fazer. Aí eu fiz campanha e não deu nada certo. Então, a diferença é que ninguém busca a Deus. As pessoas buscam aquilo que ela quer. Né? Relacionamento, ela independe de coisas boas acontecerem, porque eu um dia estava falando com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim: Edson, eu não tenho a fé que você tem. Eu falei: então não peça a fé que eu tenho, porque a fé que eu tenho, você vai passar pelos meus problemas e você não vai talvez aguentar o problema que eu passei. Eu só passei por este problema porque eu tinha fé. Então, Deus, ele não me livrou do problema. Deus, ele me acompanhou no problema. Passou com ele você passou comigo pelo problema. Então, a hora que eu estou orando e eu peço: Deus, me dá a fé de Abraão. Não faça isso. Você está disposto a alguém pegar teu filho, matar teu filho? É isso que é a fé de Abraão. Então as pessoas louvam uns louvores que não sabem, as pessoas escrevem louvores sem saber, vai muito mais pela melodia, e aí pegou. Tem um louvor que diz assim, é tão engraçado assim: prepare e leva esse crente falador. Isso é louvor onde? Me fala para mim. Porque... Então tem coisas que a gente... O que é louvar a Deus? É aquilo que agrada a Deus. Mandar matar outro crente não é louvar a Deus. Né? Você está fugindo até do princípio básico da Bíblia. Mas eu vejo que a relação de Deus ela é muito mais do que isso. A relação de Deus é você quando você fechar os seus olhos, e já foi comprovada cientificamente, que quando você fecha os olhos e você ora, você trabalha a sua base da tua inteligência e ela vai se multiplicando, cara. A ciência provou isso. Então, quando você ora, quanto mais você ora a Deus, mais inteligente você fica. Então, eu aprendi a dizer o seguinte: a fé de você, quando você fecha os olhos, você começa a falar, você começa a conversar com alguém, você começa a ver que é uma pessoa que está ali na pessoa do Espírito Santo. Aí você vai conversar com ela, vai conversar de uma forma que o teu coração te leva a dizer o seguinte: ela está na tua frente aí, ela é toda poderosa, você não pode nem abrir o olho, tu pode ser fulminado. Então, é o temor. Né? Como é que a pessoa perde o temor de Deus? Quando ela começa a praticar vários atos que são errados e elas não são punidas. Mas eles tinham que ser punidos, mas vai chegar o tempo. Aí você vai perdendo o poder de Deus. Né? Pessoas que fazem coisas erradas e a hora que faz as coisas erradas, elas não sentem que está com erro. Ela não tem o Espírito Santo. Quando ela não sente que ela errou, ela não tem. Porque o Espírito Santo ele vem com 3 funções: edificar, exortar e consolar. Então, se ela está se ela está triste, ela não está sendo consolada. Se ela está fazendo uma baguncinha, não está sendo exortada, e ela ainda não foi edificada, porque vai chegar o momento dela. Edson, como eu falei, o Edson tem uma história de superação, né? Eu costumo falar para ele que na profissão dele no Brasil, eu não conheço fora, mas no Brasil poucos chegaram onde ele chegou. Verdade. Né? Mas tudo isso, como ele mesmo fala, a questão da fé, tudo isso teve um processo doloroso que o amadureceu muito cedo, e a gente costuma falar que tempos difíceis
produzem homens fortes, e homens fortes produzem tempos fáceis. Ao contrário, é verdadeiro também. Tempos fáceis produzem homens fracos, e homens fracos tornam tempos difíceis, né? Mas a gente está caminhando para o fim. O Edson tem um curso agora, né, que ele está produzindo. Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, ele já está na internet, né? O curso já está lá no Edson Freitas Oficial. Já está lá como é que a pessoa pode entrar nesse link. São 12 técnicas que você faz, que você se transforma num cabeleireiro ou você faz um upgrade na sua profissão quando você já é cabeleireiro. Então, você que é cabeleireiro, você que sonha em ser cabeleireiro, são 12 técnicas. Se eu não me engano, ainda está na promoção. Uhum. É só se inscrever lá no link do nosso site, que você pode comprar, você pode dar uma olhada, você pode ver, você pode comprar e você pode transformar a sua vida. A transformação que talvez você imagina, talvez uma oportunidade que você imagina, é esse momento. São essas oportunidades que aparecem na vida e a gente não pode perder. Qual que é o link? O link é Edson Freitas Oficial. Edson Freitas Oficial é o meu Instagram. Aí você entra lá, Edson Freitas Oficial, aí você vai clicar lá e você vai saber tudo sobre o curso. Então, existem projetos que eu estou fazendo em parceria com outro grande cabeleireiro também, para que nós possamos fazer isso a nível de pessoas de baixa renda. Uhum. Então, mas é um projeto mais para frente que a gente vai fazer. Hoje, o que já está pronto é o que está aí. Já está aí, é o cliquezinho fácil. A promoção, eu não sei se ainda está na promoção, mas você pagava aí entre R$10 por cada linha, cada técnica. Isso é preço mais em conta para aquilo que você vai ser na tua vida. Ou seja, como transformação, isso é um custo bem baixo, né? Então, fica aí a minha dica para vocês. Edson Freitas Oficial, tem todas as informações lá. Ótimo. Gente, foi muito bom a gente estar junto, mais um Telejo Podcast, muito bom poder ouvir o Edson. Edson é um irmão, um amigo de muito tempo e que eu assino embaixo lá, você vai lá, entra lá no link, né? Qualquer coisa manda um direct para ele lá no Instagram, ele te responde, tá bom? Muito bom a gente estar junto, muito bom esse momento. Até a próxima. Até o nosso próximo podcast, que Deus te abençoe, que você possa também ter essa vida de transformação com Deus e que Deus possa estar aí, ó, te transformando, como a Bíblia diz, de glória em glória sendo transformado. Beleza? Ó, seja homem, tá? Que Deus te abençoe. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.